Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Essa é a nossa 11ª videoaula desse estudo bíblico que faz parte de um projeto de discipulado cristão. E se você está chegando agora e não conhece os demais vídeos, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar aos vídeos anteriores. Senão você volta no canal e percorre lá que você vai acompanhando e você vai ver que existem já 10 vídeos gravados com temas relacionados até chegarmos a esse ponto. Hoje nós vamos falar em particular, nós vamos começar uma série em que nós vamos falar dos utensílios do tabernáculo de Moisés. Vamos começar falando pelo primeiro utensílio, quando a gente entra no tabernáculo, já se dá de cara com o altar dos holocaustos. Então fica comigo. Feche os seus olhos, como de costume, vamos fazer uma breve oração para a gente começar então? Senhor Deus, mais uma vez aqui diante da Tua presença, nós entregamos nas Tuas mãos esse momento de estudo, ó Pai. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento, Pai. Permita que daqui nós possamos tirar conhecimento e crescimento espiritual. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Querido, como de costume, eu quero começar falando com você sobre a bibliografia. Nós aí utilizamos, né, além da bibliografia trivial que eu já uso desde que nós começamos esse projeto, eu vou citar aí os 3 artigos principais. Nós temos o primeiro aí de Jaime Bergamin, Acendendo o Fogo, Acende o Altar. Eu deixo sempre o link aí para que você possa acessar, caso você tenha curiosidade. Nós temos um outro artigo um pouco mais abaixo aí do Tiago Rosas. O nome do artigo é O Altar dos Holocaustos, um artigo muito bom, bem completo também, é do site Gospel Prime, e um outro de Alexander Desmond, também O Tabernáculo, o Altar da Oferta Queimada, também tem aí o link para que você possa acessar o conteúdo, além das outras fontes bibliográficas que eu cito aí, de onde a gente pode retirar algumas informações e citações. O texto base do que nós vamos falar hoje, então, ele começa aí no livro do Êxodo, no capítulo 27, do verso 1 até o verso 8. Olhe bem para a figura aí do altar dos holocaustos, que a gente vai falar agora como que a Bíblia definia essa figura, tá? O que a Bíblia dizia sobre ela, então. Primeiro, é feita de madeira de acácia, o seu tamanho era de 5 côvados por 5 e 3, ou seja, ela era uma peça quadrada. E aí tem as medidas em metro para você. Era 2,25 por 2,25 e 1,35 de altura. Nos 4 cantos nós tínhamos então chifres, né, peças pontudas em forma de chifre que eram unidas ao altar como se fosse apenas uma única peça. E isso tudo era revestido de bronze, tá? Utensílios, né? Deus mandou também que fossem feitos utensílios para ser utilizados nesse altar. Então, dentro desses utensílios nós temos aí recipientes para colher as cinzas das gorduras incineradas, as pás, bacias para a aspersão, garfos para a carne e braseiros, e todos eles feitos também de bronze. Deus mandou também que fosse feita uma grelha de bronze em forma de rede, com argolas nas pontas para ser colocada dentro, né, do altar dos holocaustos, e a gente vê que coloca aí, ó, dentro internamente na altura do meio do altar. E caminhando, nós vamos ver que Deus mandava, né, que fosse feita então 2 varas, também de madeira de acácia e revestida de bronze, e que essas varas elas seriam colocadas nas argolas laterais dos 2 lados do altar, para levar ele quando ele tivesse que ser transportado. Nós vamos ver então, né, lembrando que todo o tabernáculo ele foi determinado por Deus para que fosse feito de uma forma que ele poderia ser desmontado, transportado e depois montado em outro lugar. Até porque naquele momento o povo ainda estava lá na base do Monte Sinai, né, no Monte Horebe, no meio do deserto, não tinha chegado na Terra Prometida, então foi ali que eles começaram a fazer, que eles montaram o tabernáculo, foi naquele momento ali. Então eles tinham uma caminhada pela frente ainda até chegar na Terra Prometida. E o altar, ele deveria ser oco, conforme Deus havia mostrado para Moisés lá no monte. Então nós vamos avançar agora e nós vamos entender um pouco do significado do altar. Ele também tinha um outro nome, ele era conhecido como altar de bronze, porque ele era revestido de bronze.
Neste utensílio, na sua utilização, nós vamos sempre olhar para ele, como eu sempre falo, né? Mesmo estando falando do Antigo Testamento, mas ali nós temos que ver naquele objeto a obra redentora de Cristo. É possível fazer, é totalmente possível, na verdade, tem que ser feito essa analogia do uso daquele momento, daquela peça, daquele sacrifício, do ritual que era usado ali, olhando sempre para a obra redentora de Cristo. Ele ficava localizado logo na entrada do átrio ali, ele era o primeiro objeto, né, que quando a pessoa entrava, ele já dava de cara com ele na entrada da congregação, e ele ficava exatamente no caminho entre a porta de entrada e a tenda da congregação, que era o lugar santo, ou seja, representando que ninguém poderia chegar até Deus, que fica no ambiente santo, santíssimo, sem passar pelo altar dos holocaustos. Ou seja, nenhum pecador poderia chegar a Deus sem antes passar por ali para oferecer os seus sacrifícios. Exatamente, a sua localização central, ela servia para lembrar ao povo de Israel que o acesso a Deus dependia da eficácia dos seus vários tipos de sacrifícios apresentados. Sacrifícios esses que garantiam que aquela pessoa que estava cheia de pecado e contaminada pudesse ter a oportunidade de se aproximar de Deus com segurança. Bom, ele então era feito de madeira de acácia. Lembrem-se do que nós já falamos nas aulas anteriores. Madeira de acácia era o símbolo da perfeita humanidade de Cristo e revestido de bronze, símbolo do julgamento. E é muito interessante que o tamanho dele, 2,25 metros, era relativamente grande, sugerindo aí, no caso, para a liberdade de Deus em perdoar os pecadores. E sempre estando no caminho, né, como eu já disse para vocês, entre o meu eu pecador e o lugar santo da tenda. O altar do holocausto ele era considerado o ponto central do culto diário dos israelitas. Da mesma maneira, olhando para nós hoje, a obra da cruz, ela deve ser presente no centro dos nossos cultos atuais. Todos os dias, 2 vezes, uma pela manhã e uma pela tarde, ao entardecer, os sacerdotes então ofereciam sacrifícios a Deus em favor do povo. Não somente esses 2 sacrifícios, mas também eles tinham outros sacrifícios, como nós vamos ver na próxima videoaula, onde eu falarei para vocês sobre os tipos de sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Nós vimos que naquela parte da citação bíblica, no começo da videoaula, que outros utensílios foram determinados por Deus para que fossem feitos, né? As pás, os garfos, as grelhas, bacias, entre outros. Porém, na Bíblia não cita a questão da utilização de facas ou de cutelos, e nem tampouco aquelas mesas de preparação que nós vemos muitas das vezes em algumas ilustrações, que ficam do lado da lateral do altar, aonde os animais eram preparados para então serem sacrificados e depois colocados no altar. Mas acredita-se que aquilo existia, tanto as mesas como a faca e o cutelo, até porque os animais eles não eram rasgados à mão e nem tampouco isso era feito no chão. Conforme nós podemos ver lá em Levítico, no capítulo 6, do verso 8 ao 13, sua chama deveria arder incessantemente 24 horas, essa chama não poderia apagar. Por quê? Porque Deus quem acendeu essa chama. Foi Deus quem colocou o primeiro fogo no altar, e isso está escrito lá em Levíticos 9, no verso 24. Portanto, não poderia se apagar. Era o símbolo, né, aquela chama acesa, era o símbolo da presença de Deus continuamente no sistema de sacrifício, aonde somente por intermédio do fogo que Deus colocou, ou seja, por intermédio dele, é que os sacrifícios poderiam ser oferecidos. Hoje, Deus está presente, amados, em nossas vidas através da presença do Espírito Santo, e em Jesus Cristo nós somos lavados, remidos e os nossos pecados são perdoados. Toda manhã, o sacerdote, então, ele era obrigado a colocar as suas vestes sacerdotais, havia um rito para isso muito interessante, ele tinha que colocar as suas vestes, ele então ia lá no altar e retirava as cinzas, né, recolhia as cinzas deixadas pelos sacrifícios do dia anterior. E aí é muito interessante porque ele colocava as cinzas ao lado, voltava, trocava de roupa, e aí então ele pegava aquelas cinzas que ele retirou e levava para fora do tabernáculo, depositando em um local limpo. O altar também ele deveria ser alimentado com lenhas pela manhã, porque lembra que eu comentei, a chama deveria arder 24 horas. E aí nós vamos avançar, porque diante do altar, ao lado norte, o pecador trazia sua oferta para sacrifício expiatório. E num ato simbólico muito importante, o transgressor então ele colocava sua mão no animal, mostrando que aquele animal era seu, ele que tinha trazido,
E isso não só para poder mostrar que era seu, mas também que aquele animal morreria em seu lugar. Era uma literal transferência de culpa por seus pecados. E a partir daí, então, o sacrifício era realizado para que o pecador pudesse receber de Deus o perdão. Lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, Paulo nos lembra que Cristo se entregou totalmente por nós, sendo obediente até a morte de cruz. Segundo comentários de William MacDonald a respeito de Levíticos do capítulo 1, lá do verso 3 ao 13, o ofertante ele também tinha responsabilidades e dever nesse processo da oferta, do sacrifício. Era o ofertante que deveria levar o animal, a oferta, até próximo do altar. Ele que deveria colocar a sua mão na cabeça do animal para poder fazer aquela transferência literal da culpa. Ele que deveria imolar o animal, principalmente quando fosse no caso de novilho, carneiro e cabrito, que eram animais maiores. No caso dos pombos, os sacerdotes faziam isso por conta que o animal era pequeno e não se podia perder o sangue do animal. Mas cabia também ao ofertante tirar a pele do animal, esfolar aquele animal, cortar ele conforme deveria ter sido feito, em pedaços, e lavar as suas entranhas e as suas pernas. Desse processo, desse ritual, desse cenário, nós podemos tirar duas lições. Quando nós olhamos para Cristo, embora tenha sido vontade de Deus, vontade do Pai, nós não podemos deixar de lembrar que foram os homens que levaram Jesus para a cruz. E quando olhamos para o processo de adoração que nós devemos fazer a Deus, isso nos faz refletir que nós, adoradores, não devemos nos comportar meramente como um observador passivo desse processo de adoração, mas antes nós temos que participar, servindo a Deus com alegria. Voltando ao altar, nós vamos lembrar que nas quatro pontas, haviam quatro pontas em forma de chifre, e que eles foram feitos porque eles recebiam ali o sangue do sacrifício, era derramado sobre aquelas pontas. E quando a gente vai para Êxodo 29:12, nós vamos ver que quando houve a consagração dos sacerdotes, essas quatro pontas receberam o sangue passado pelas mãos do próprio Moisés. Esses chifres, eles simbolizavam o poder e a proteção de Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 50, a gente vê essa definição. Apontando para os céus, falavam de Deus a quem o altar foi construído e indicava sua capacidade divina em ajudar, proteger e socorrer os seus adoradores. Alguns teólogos também relacionam essas quatro pontas do altar às quatro estações do ano, às quatro direções do vento, aos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E na Bíblia nós vamos ver que 4 representa o número da terra. Por isso é possível também a gente relacionar essas quatro pontas com a universalidade da redenção, uma vez que Cristo se deu em resgate por todos. Lá em 1 Timóteo 2,6 a gente vê isso. E morreu por todos, como fala em Hebreus 2,9. O altar do holocausto ele também deve ser interpretado como uma imagem do Calvário. É um lugar de expiação, em hebraico, kapar ou kippur, cujo significado é limpar, cobrir e remir. No ritual sacrificatório, a morte do substituto, ela encobria os pecados do transgressor, fugindo assim da ira de Deus. Olha que interessante, ela encobria. Tá? Nós vamos ver mais à frente que o perdão dos pecados veio com a morte de Cristo, mas aí no caso ela encobria, para que ele pudesse então fugir da morte, da ira de Deus. Todavia, olha aqui que diz, todavia, aqueles sacrifícios, eu fiz questão de copiar essa frase de Tiago Rosa na íntegra, tá? Aqueles sacrifícios somente tinham efeitos porque eram prefigurações do perfeito sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, eles apontavam, era apenas uma simbologia inicial, eles mostravam aquilo que iria acontecer. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, nos eternos desígnios de Deus. De tal modo que a salvação dos crentes da antiga aliança não se deu pela razão do sangue dos animais derramados sobre o altar de bronze, mas em razão do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Afinal, o sacrifício de Cristo também teve efeitos retroativos para aqueles que morreram na fé. Ninguém chegará ao céu senão por méritos de Cristo. Então, está aí a referência explicando que eles encobriam. O perdão realmente dos pecados veio pela morte de Cristo.
O incessante fogo do altar, né, aquele fogo que deveria ficar aceso 24 horas, ele tem total relação com a ira de Deus e com a expiação dos pecados. James Quart diz o seguinte: o fogo que ardia e nunca tinha que apagar-se, atestou por um lado o deleite de Deus que nunca cessou no sacrifício de Cristo, e por outro lado, o seu incessante ódio pelo pecado. Alguns falsos mestres de hoje apagam esse fogo ao negar as doutrinas da expiação e da ira vindoura. O fogo, ele trata de ambos, da expiação e da ira. Não podemos nos esquecer, amados, que Deus odeia o pecado e não o deixará impune o pecador. Isso está lá em Romanos 6,23. Somente mediante o sacrifício de um inocente é que a culpa do transgressor poderia ser removida e assim apresentar-se diante de Deus sem culpa. O cheiro da queima, do sacrifício, ele produzia um aroma agradável a Deus. Isso a gente vai ler lá em Levíticos, no capítulo 1, no verso 9. Nos levando a compreender a eterna satisfação de Deus com a obra de sacrifício feita por Cristo, conforme nós podemos ver escrito em Hebreus 10, com citações em 10 e 14. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E mais uma vez eu quero uma frase aí de Tiago Rosa citar para você que diz o seguinte: o altar do holocausto, ele não aponta para o Pentecostes, mas para a cruz. Não para a pomba, mas para o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Espero que esse vídeo possa te trazer um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, de crescimento espiritual, que você continue acompanhando aí os demais vídeos do canal, com as demais videoaulas que virão, e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.